No final da década de 40, os Estados Unidos encararam um paradoxo curioso. Seus bombardeiros estratégicos voavam mais longe do que qualquer outro, mas se defendiam pior do que todos. O problema era óbvio, a solução inexistente. E foi exatamente nesse cenário que os militares começaram a considerar propostas que, em tempos de paz, não passariam nem pela porta da recepção. O país se preparava para uma nova guerra. Toda a doutrina girava em torno de ataques a longa distância. Máquinas enormes, rotas gigantescas e riscos proporcionais. Os bombardeiros atravessavam meio continente, depois cruzavam o oceano, sempre em direção às zonas onde não havia bases, nem reabastecimento, nem cobertura. E no trecho mais crítico da missão, aquela massa de dezenas de toneladas virava um alvo silencioso e lento. O raio de ação dos caças de escolta ficava milhares de quilômetros atrás das exigências da época. Os militares sabiam que estavam enviando tripulações para regiões onde proteção não existia e onde os interceptadores inimigos certamente apareceriam. Relatórios tentavam suavizar o quadro, mas a realidade sempre voltava ao mesmo ponto. O bombardeiro não tinha como se defender. Surgiram várias propostas. Aumentar a velocidade do gigante. Caro demais. Lento demais. Instalar mais armas. Pesado demais. Inútil nas grandes altitudes. Construir novas bases. Devagar demais e politicamente arriscado. Contar com aliados. Imprevisível. Cada alternativa quebrava diante da escala do problema. A situação piorava. As defesas antiaéreas dos adversários avançavam mais rápido que qualquer conceito americano de autodefesa. Relatórios internos já traziam uma frase elegante para uma verdade desagradável. Risco sistêmico de perda funcional das asas estratégicas. Traduzindo, se nada mudasse, toda a doutrina de ataques de longo alcance viraria apenas um alvo para interceptadores. As empresas aeronáuticas recebiam exigências cada vez mais rígidas. Precisavam inventar algo que compensasse a impossibilidade de acompanhar as máquinas gigantes com caças tradicionais. Mas qualquer solução normal morria nos primeiros cálculos. Engenheiros olhavam para um desafio que só podia ser resolvido quebrando as regras usuais da aviação. Em meados da década de 40, os comandos chegaram a uma conclusão incômoda. Se não dá para aumentar o alcance da escolta, é preciso mudar o próprio princípio da defesa. Era necessário um meio que não dependesse de bases, combustível ou infraestrutura. Algo que estivesse sempre ali, pronto, sem rotas, sem limitações. A alta cúpula exigia resultados. Os prazos encolhiam, os riscos aumentavam. E justamente nesse momento começaram a aparecer ideias que poucos anos antes provocariam apenas risos. Agora, o riso deu lugar ao desespero. Projetos recebiam chances simplesmente porque não havia alternativa. Montou-se um grupo dedicado. Ele trabalhava sob a pressão dos números, alcance crescente dos interceptadores soviéticos, avanço dos radares, novas armas que transformavam o bombardeiro pesado de máquina ofensiva em possível caixão voador. Cada novo relatório elevava o nível de ameaça. Foi nesse ambiente que nasceu um conceito ousado, arriscado e só superficialmente compatível com a realidade. Mas no fim da década, ele foi considerado aceitável, porque qualquer opção alternativa custaria décadas e bilhões. A pressão do tempo empurrou a escolha para uma ideia sem base sólida e com perspectivas duvidosas. O grupo recebeu autoridade, orçamento e prazo. O projeto avançava mais rápido do que os próprios cálculos, simplesmente porque a máquina precisava estar pronta antes que alguém declarasse sua inviabilidade. E logo na fase inicial ficou claro, aquilo enfrentaria não um inimigo, mas as próprias leis da física. Mas ninguém ousou cancelar. Assim começou a história de um projeto em que a solução acabou sendo mais perigosa que o próprio problema. Quando ficou claro que nenhum caça de escolta conseguiria voar tão longe, os militares começaram a considerar opções que até pouco tempo antes eram tratadas como brincadeira. Os projetistas entendiam. As soluções tradicionais estavam esgotadas, mas o problema permanecia. Restava apenas um caminho: romper os limites conhecidos e criar algo que funcionasse fora das regras.
A primeira proposta surgiu nos materiais de uma das corporações aeronáuticas. A lógica dos engenheiros era direta. Se o caça não consegue chegar sozinho, então ele deve ser entregue. Não reabastecido, não modificado, não aliviado. Entregue como carga, como módulo, como parte de um avião maior. E essa ideia rapidamente agradou aos comandos, porque prometia a única vantagem que importava: independência total de aeródromos. A necessidade dessa independência virou o ponto de partida. Os militares queriam um recurso que surgisse exatamente no momento em que o gigante entrasse na zona de risco. Sem bases, sem escoltas, sem condições climáticas limitantes. Apenas um meio de defesa incorporado, sob controle direto da tripulação, literalmente sob o ventre da aeronave. Para isso, os engenheiros precisavam pensar de outro modo. O caça não seria parceiro do bombardeiro, mas sim seu componente. Ele deveria ficar dentro, esperar e ser ativado apenas diante da ameaça. Não ao lado, não atrás, não em outro aeródromo. Dentro do corpo da máquina enorme. A ideia parecia incômoda, mas ao mesmo tempo, a única viável. Daí surgiu o segundo requisito: miniaturização. Se a máquina deveria viver dentro de outra, ela teria que ser menor, mais simples e mais leve que qualquer caça normal. Isso criava limites automáticos para armamento, velocidade e estabilidade. Mas os militares não discutiam. Naquela fase, só queriam demonstrar que o conceito era possível. Lista de requisitos começou a ser formada. O aparelho precisava ativar rápido, precisava suportar o lançamento direto no fluxo de ar sob o gigante. Precisava ser controlável o suficiente para entrar em combate próximo. E, acima de tudo, precisava voltar. A perda de um piloto poderia matar o projeto por completo. Ninguém aceitaria um conceito que exigisse sacrifício humano logo na fase de testes. Essas exigências criaram um impasse estrutural. O tamanho mínimo batia de frente com a aerodinâmica. A obrigação de retornar batia de frente com as capacidades humanas. Os limites do compartimento interno batiam de frente com a falta de trem de pouso, asas mínimas e ausência de espaço para uma cabine normal. Mas todos esses problemas ficaram para depois. Primeiro, era preciso provar que o conceito podia existir. Nas reuniões surgiam sempre as mesmas frases: precisamos tentar. Não há alternativas. É apenas uma solução temporária. Era o estilo típico do pós-guerra. Quando a realidade não cabe no limite, o limite é dobrado. As corporações estavam prontas para arriscar. Afinal, quem pagava era o governo, e qualquer fracasso seria classificado como experimento. Assim nascem as ideias mais polêmicas. Os grupos de trabalho começaram a desenhar os primeiros esboços. No papel surgiam silhuetas minúsculas, tão pequenas que até os engenheiros riam das proporções. Mas o riso sumia depressa quando precisavam encaixar as medidas nos limites reais. Dimensões do porão de bombas, massa máxima, necessidade de liberação instantânea. Tudo pressionava. Quanto mais precisos ficavam os cálculos, mais ficava claro que tudo que não fosse essencial deveria ser removido. Relatórios internos daquela época registram uma definição típica: caça minimamente necessário. Ela sintetizava tudo. Não o melhor, não o mais confortável, nem o mais estável, apenas minimamente necessário. O suficiente para decolar e atirar. Outra marca registrada era o otimismo forçado. Os engenheiros sabiam que a máquina era pequena demais para combates sérios. Os militares sabiam que os fluxos sob o gigante eram caóticos, mas todos assumiam que o piloto conseguirá. O piloto aguentará. O piloto compensará as falhas da aerodinâmica com esforço. A construção inteira se apoiava mais na esperança do que na física. Ainda assim, o projeto avançava. Os engenheiros falavam em vantagens: surpresa, compacidade, resposta imediata. Os comandos, em fechamento das vulnerabilidades, autonomia e economia com bases distantes. No papel, tudo parecia convincente. E isso bastava para manter a fé de que, se funcionava no desenho, funcionaria no ar. Equipes começaram a registrar parâmetros básicos: comprimento mínimo, asa mínima, massa mínima. Cada número passava pela navalha dos requisitos e diminuía.
O caça ficava cada vez menor, mais simplificado e menos confiável. Mas dúvidas não eram bem-vindas. Naquela época, dúvidas eram vistas como fraqueza. Então aconteceu o principal. A ideia foi aprovada. Os militares autorizaram. O programa virou prioridade. O projeto saiu do campo das sugestões ousadas e entrou na fase real. Os engenheiros começaram a transformar as silhuetas em metal. Assim, a proposta virou tarefa, e agora precisava ser cumprida a qualquer custo. Quando o projeto recebeu sinal verde, os engenheiros da McDonnell encararam a parte mais desagradável: transformar o desenho em metal capaz de sobreviver ao ar real. No papel, reduzir dimensões era fácil. No chão da fábrica, qualquer centímetro a menos virava risco direto para o piloto. Mas recuar já não era possível. O pedido estava aprovado, os prazos definidos, os relatórios enviados. A primeira medida foi eliminar tudo que não participava diretamente do voo. O trem de pouso sumiu imediatamente. Simplesmente não cabia. Pouso em terra deixava de existir, e isso foi registrado de forma discreta, sem comentários. As vigas internas foram aliviadas ao limite, painéis simplificados. A cabine ficou tão apertada que o piloto tinha que se preocupar não com conforto, mas em não esbarrar o cotovelo nas paredes. Era um caça do tamanho do problema, não da solução. A asa foi reduzida ao mínimo possível, estreita, rígida, tão pequena que qualquer turbulência podia virar a máquina como um modelo de papel. Os estabilizadores foram cortados, o canopy encolheu até o absurdo. Cada milímetro era economizado, como se estivessem construindo um brinquedo de bolso. Só que não era brinquedo. Colocariam um piloto ali, e ele seria lançado do porão para um fluxo violento de ar real. O corpo foi montado com painéis aliviados, calculados para suportar apenas o essencial. A estrutura de força era simples, simples demais para um avião de combate, mas era a lógica do projeto. Resistência sacrificada pela compactação. O motor escolhido era pequeno, mas com tração suficiente para acelerar após a liberação. Qualquer tentativa de aumentar a potência destruía o balanço de peso, e os cálculos precisavam recomeçar. O problema do armamento era ainda mais rígido. Relatórios falavam em metralhadoras, mas colocá-las na prática virava batalha por gramas e centímetros. Mais peso, pior controle. Mais canos, impacto demais no nariz minúsculo. O resultado foi um compromisso desconfortável, funcional, mas longe do ideal. Ninguém gostou, mas não havia alternativa. A máquina ficava pequena não por escolha, mas porque qualquer outra configuração tornaria o projeto impossível. Quando os primeiros fuselagens ficaram prontas, surgiu outra dificuldade: integração com o bombardeiro. O gigante não fora projetado para carregar outro avião dentro dele, ainda menos um objeto que exigia mecanismo próprio de fixação. Os engenheiros criaram um gancho capaz de manter o mini caça suspenso. Esse gancho virou o coração de tudo. Se ele falhasse, o projeto morria. O gancho precisava funcionar em dois modos: sustentação e liberação. No primeiro, segurava o caça como carga. No segundo, deveria soltá-lo sem tranco, sem giro, sem colapso. Qualquer erro criaria caos instantâneo. A parte mais crítica era a estabilidade. Sob o ventre do bombardeiro, o ar era uma coleção de redemoinhos, não um fluxo limpo. Onde os engenheiros desenhavam linhas suaves, na prática ocorria uma briga aerodinâmica. Ao gancho foi acoplado um sistema telescópico que empurrava o aparelho para fora exatamente no ponto calculado. Era a única chance de dar ao piloto alguns segundos de pseudo-estabilidade. Mas esses segundos eram duvidosos. Cálculos mostravam que qualquer vento lateral transformaria a liberação numa sequência de tombos imprevisíveis. Os engenheiros sabiam disso, mas já era tarde demais. A tecnologia avançava mais rápido do que o entendimento do risco. A eletrônica interna era mínima, o rádio reduzido, o painel comprimido até o limite. Na cabine, tudo ficava tão próximo que o piloto podia tocar dois instrumentos ao mesmo tempo com os cotovelos. O sistema de oxigênio só permaneceu na lista por ser absolutamente indispensável. Os primeiros protótipos pareciam estranhos, pequenos, inseguros, desproporcionais. Mas nos documentos, tudo batia. Massa mínima, dimensões mínimas, funcionalidade suficiente. A corporação declarou prontidão para os testes de bancada.
Os testes revelaram rapidamente o que os engenheiros já suspeitavam. A rigidez estava no limite. Vibrações criavam microtrincas. Painéis exigiam reforço, mas qualquer reforço quebrava o peso permitido. Adicionar 1 milímetro significava perder quilômetros de alcance do bombardeiro. Um novo reforço criava novos problemas. Voltar atrás já não era uma opção. O projeto avançava para a fase de testes de voo. Os engenheiros ainda esperavam que o ar real fosse mais gentil. O comando insistia no cronograma. Os pilotos se preparavam sem muita animação. Foi aí que surgiu a sensação clara de que o projeto não caminhava para frente. Ele descia, direto para o limite inevitável. Assim, a estrutura compacta criada para atender às exigências virou fonte de problemas impossíveis de resolver no solo. Quando começaram os testes de voo, o projeto saiu do estágio das promessas bonitas e encontrou o único ambiente que não aceita negociação: o ar real. No solo, tudo parecia sob controle. O gancho funcionava, o mecanismo descia suavemente, os travamentos respondiam. Mas cálculo nenhum conseguia prever o principal: como a máquina minúscula se comportaria sob o corpo de um colosso em velocidade operacional. O bombardeiro decolou sem desvios. Os operadores iniciaram o procedimento. O container com o pequeno caça desceu, e o problema ficou evidente no mesmo instante. Assim que a borda inferior saiu da fuselagem, o aparelho foi atingido por pancadas de ar rasgado, como se alguém batesse na fuselagem com almofadas pesadas. O fluxo era instável, grosseiro, atravessado pelos redemoinhos das asas do gigante. Os fluxos sob o bombardeiro trabalhavam contra a máquina, não contra o piloto. Quando o mecanismo liberou o mini-caça, ele simplesmente caiu em um ambiente que não tinha nada a ver com as linhas suaves dos relatórios. A aeronave foi jogada para frente, depois para baixo, depois para o lado. Nada de simetria, nada de perfil previsível. A máquina reagia aos solavancos do ar, não aos comandos. O piloto tentava estabilizar, mas isso era quase impossível. A massa baixa e a base curtíssima faziam com que cada variação do fluxo virasse um desvio desproporcional. Qualquer comando resultava em um novo giro. O aparelho parecia totalmente dependente das forças externas. Depois de alguns minutos fugindo dos piores redemoinhos, só longe do bombardeiro, ele começou a se comportar de forma mais aceitável. Restava então o ponto-chave: aproximar-se do gancho. No solo, o procedimento parecia controlável. No ar, era tentar enfiar uma agulha em um nó puxado por todos os lados. O bombardeiro voava estável, mas embaixo dele acontecia outra coisa. Redemoinhos se encontravam, se desfaziam, criavam empurrões verticais e laterais imprevisíveis. O piloto iniciou a aproximação. A distância parecia correto, ele alinhava, ajustava o ângulo. Mas quanto mais chegava perto, mais a máquina era arrastada. Uma vez para cima, outra para a direita. Correções funcionavam por frações de segundo e eram destruídas por novo solavanco. O fluxo sob o bombardeiro tinha vida própria, e o mini-caça também, e coordenar os dois era impossível. A acoplagem existia apenas nos cálculos, não no ar. Várias tentativas terminaram igual. O aparelho simplesmente não conseguia permanecer na zona onde o gancho deveria atuar. Ou era arremessado, deslocando a trajetória por dezenas de metros, ou era virado por um redemoinho. Não houve uma única aproximação em que ele ficasse estável por ao menos 1 segundo. A comissão registrava cada dado. Os engenheiros examinavam a telemetria, mas todos sabiam. Não eram falhas corrigíveis, era incompatibilidade de conceito. A diferença entre teoria e realidade não era de porcentagem, era de princípio. Dois objetos com perfis aerodinâmicos tão diferentes não conseguiam interagir de forma segura naquela velocidade. Quando ficou claro que o retorno era impossível, acionaram o protocolo de emergência. O piloto afastou o aparelho, recebeu autorização para encerrar o voo e foi direcionado à plataforma com rede. Era a única forma de pouso. A máquina não tinha trem de pouso. Nunca fora projetada para isso. O pouso na rede aconteceu como esperado. Impacto, afundamento do corpo, deformação, parada. A estrutura resistiu, mas a demonstração foi clara. Operação regular era impossível. A máquina poderia apenas ser lançada e depois salva, nunca operar em ciclo completo. Nos testes seguintes, o cenário se repetiu praticamente igual.
Nenhum ajuste mudava o essencial. A zona sob o bombardeiro não podia ser controlada, e a máquina pequena não podia existir ali nem por um instante. Depois de tentativas suficientes, a conclusão, não oficial, mas definitiva, ficou óbvia. O projeto não passou em nenhum dos elementos críticos em condições reais. E foram os testes que mostraram que a ideia não era apenas problemática, era fisicamente inviável. Depois da série de testes de voo, a comissão ficou sem qualquer argumento para manter o programa. Todos os elementos pelos quais o projeto existia falharam. A máquina minúscula não conseguia permanecer sob o bombardeiro. A aproximação ao gancho era impossível. O retorno, irrealizável. O aparelho só podia ser lançado e depois recuperado de forma emergencial. E isso significava que ele não cumpria nenhuma das funções para as quais fora criado. A Força Aérea recebeu um relatório consolidado, fatos diretos, sem suavização. A causa principal do fracasso foi declarada sem rodeios: incompatibilidade entre as condições aerodinâmicas e a estrutura do aparelho. O fluxo sob o bombardeiro não podia ser estabilizado, e a máquina reagia violentamente a qualquer microvariação. Nem reforçar a estrutura, nem redesenhar asas, nem modernizar o sistema de suspensão resolvia o problema. Tudo esbarrava na física, não em falhas de engenharia. Outro ponto crítico era o fator humano. Não por erro do piloto, mas porque o que se exigia dele era impossível. Nenhum aviador poderia manter estabilidade em um ambiente onde cada rajada alterava a trajetória sem aviso. Pedir o impossível ao piloto não fazia sentido, e a comissão registrou isso. As condições necessárias para a acoplagem ultrapassam os limites das capacidades humanas. O projeto encontrou o limite da realidade. Análises adicionais apenas confirmaram as conclusões. Mesmo supondo melhorias extremas no bombardeiro ou uma reconstrução completa do mini-caça, o princípio básico permanecia. A máquina teria de entrar na zona mais turbulenta do fluxo e permanecer ali tempo suficiente para a acoplagem. Isso não funcionava em nenhuma configuração. A lógica da ideia era incompatível com a lógica do ar. O comando avaliou mais uma possibilidade: manter o projeto apenas como plataforma de treinamento, sem tentativa de retorno. Mas isso destruía todo o propósito. Um caça que só pode ser lançado, mas não recuperado, seria mais caro, mais perigoso e menos útil que qualquer caça normal. Os departamentos financeiros calcularam: cada uso do mini-aparelho custaria mais caro do que perder um caça de verdade em combate. Depois desses números, fechar o programa virou formalidade. O projeto foi encerrado, a produção interrompida, a documentação enviada aos arquivos, os relatórios realocados para a seção Esquemas Experimentais Não Recomendados para Repetição. Dentro da corporação, o programa virou um fracasso didático. Exemplo de como tentar dobrar a física leva a resultados previsíveis. Dos dois protótipos, o destino foi diferente. Um foi enviado para um museu, onde virou peça sobre otimismo técnico derrotado pela aerodinâmica. O outro foi parcialmente desmontado e transferido para outra coleção. Nenhum dos aparelhos voltou a ser usado. Sua função final era simples: lembrar que nenhuma superpotência pode obrigar o ar a seguir instruções. O projeto ainda apareceu nos relatórios por algum tempo, como alerta. Os documentos ressaltavam que qualquer tentativa futura de integrar caças dentro de aeronaves maiores deveria considerar esse precedente. A ideia não teve sucessores reais. Mais tarde, concluiu-se que a escolta deveria ser garantida não dentro da aeronave, mas através de tecnologias de longo alcance, métodos modernos de reabastecimento e caças de nova geração. O projeto desapareceu tão rápido quanto surgiu, não por acidente, nem por desastre, nem por política. Desapareceu porque cada voo repetia o mesmo resultado. A máquina não podia operar no ambiente para o qual fora criada. Nenhum talento de engenheiros, nem experiência de pilotos poderia corrigir isso. Era uma falha fundamental da própria ideia. Na história da aviação americana, o programa Goblin ficou como rodapé, um exemplo de como uma tentativa desesperada de tapar uma falha estratégica pode gerar uma máquina incapaz de cumprir sequer sua primeira tarefa.